falar agora um pouco, né, sobre as coisas de Feira de Santana. Temos lá. aí Fluminense de Feira. Eu quero começar com você, Jefferson Matos. Você falou agora há pouco aí na abertura do programa sobre esse trabalho, né, bacana que o Fluminense está fazendo e que, assim, hoje tem despertado mais olhares, não só do povo de Feira de Santana, mas também do cenário nacional, né, a nível de trabalho. Falar, o Fluminense está trabalhando ali uma base e chamando a atenção. Inclusive, teve até visita na semana passada de dirigentes, né, da base do São Paulo. Na verdade, foram fazer um treinamento lá, tal, conheceram a estrutura, inclusive fizeram muitos elogios. Porque o São Paulo veio jogar aqui contra o Bahia, né? O Bahia mandou o jogo aqui da Copa do Brasil, semifinal, sub-20, e o jogo foi no Joia. Então o pessoal do São Paulo acabou tendo esse intercâmbio aí com o Fluminense. E aí, como você bem destacou, dá pra perceber que já tem uma mudança na atmosfera, porque imagine se fosse há 2 anos atrás, se alguém ia lá treinar, Ninguém não ia passar nem perto, porque não tinha estrutura, não tinha nada. Então hoje a gente tem profissionais aí como o Edu e tal, que tem esse know-how, tem esse network, e acabou levando pra lá. Então é bom vir um cara como o Márcio Araújo, né, que ex-treinador, que hoje é coordenador na base do São Paulo, vem, já vê algum atleta ali, alguma coisa, então já cria essa atmosfera, cria esse network. Certamente que eles ficaram impressionados com o que viram, né, e já pode, em outras oportunidades, né, já vir de novo, ou então levar jogadores pra lá, fazer um intercâmbio também. Isso é muito interessante, né? Verdade. E é um trabalho que está sendo feito pelo professor Edu de forma muito séria, né? E ele, o professor Alisson, toda a comissão técnica da divisão de base do Fluminense. Como eu falei no início do programa, é a primeira vez que eu vejo realmente o Fluminense pensando de forma profissional na base. Porque antigamente sabia que formava a base assim, vai ter uma competição, Campeonato Baiano, aí arruma os meninos aí. faz uma seleção aqui, aí botava os meninos pra treinar e botava pra jogar. Nunca ia pra frente. Feira de Santana, professor, tem 10 anos que não tem um time que disputa a Copa São Paulo. Uma cidade com Feira de Santana, 10 anos que nem Bahia de Feira, ninguém disputa a Copa São Paulo. E a gente começa a sonhar agora que no futuro, né, nessa próxima não vai ter ainda, mas quem sabe lá em 2026, algum representante de Feira, o Ferença, o Bahia de Feira, o Fluminense, principalmente o Fluminense também, que está treinando bastante, consiga ter essa competição. E principalmente também no futuro, o Fluminense ou o Ferença ou o Bahia de Feira começa a revelar jogadores com 13, 14, 15, 16 anos. Né? E começa a vender jogador. Porque o clube pequeno que não vender jogador, ele tá fadado ao fracasso. Porque só vai disputar a competição baiana, regional, um custo altíssimo e não vai ter retorno nenhum. Porque hoje ninguém vive mais de bilheteria time pequeno. Se depender de bilheteria, vai falir. Né? Então, assim, esse trabalho que o Fluminense vem fazendo, a gente tá acompanhando de perto. No último sábado teve um amistoso no CT. Goleada. Ganhou de 7-0, uma equipe também não era tão forte, mas se a gente analisar, pegaram os reservas do Sub-20 do Bahia, dentro do Fazendão, e ganharam de 3-0, lá dentro. Então vê que tem alguém, tem alguma qualidade, tem alguma coisa se mexendo. Então é só o início do trabalho, não vamos também nos empolgar, e vamos esperar os frutos desse trabalho que está sendo feito lá no CT do Fluminense. E o professor, o que é que acha aí desse Fluminense, essa retomada, né, de estrutura, de base? Eu falo, a base para mim é tudo, né? A base é só alicerce de tudo. Se você vai construir até um imóvel, uma casa e não tiver uma boa base, não adianta. Porque ele falou ali, bilheteria não vai dar renda. Então, quando você aparece um jogador desse aí, um destaque desse, que vai jogar um campeonato baiano, até uma Taça São Paulo, que ele vislumbra, encanta alguns... Porque a Taça São Paulo hoje em dia não. Há muitos anos é cheio de empresário. E até os investidores. Vê um jogador desse, um destaque de um jogador desse, Fluminense de Feira, lá na Bahia, tem um trabalho bom, tem bons garotos, vamos fazer um convênio com o Atlético Paranaense, sei lá, com o próprio São Paulo. E começa a pegar jogador aqui, esse jogador com percentuais. Olha, estou levando para lá pro Flamengo, mas percentual meio a meio. Se o jogador vislumbrar, vou investir no garoto. Se não der certo, eu te devolvo, mas se der certo, ambas as partes ganham, né? O São Paulo fez isso agora com o SSA. Comprou 60% de um menino de 15, 16 anos. O SSA já cedeu pro São Paulo. Ficou com 40%. E o São Paulo levou. Assinou o contrato semana passada. Então você veja a importância da divisão de base. Se esse menino estourar lá na frente, professor, SSA vai ter um recurso extra, né? A gente vê um exemplo bem na prática aí. O Mirassol tá chegando na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Bom, bem lembrado. Fruto da venda do jogador Luiz Araújo. Hoje eu vi uma reportagem. Foi um caso em que um jogador fez um time chegar na primeira divisão sem jogar no time. Por quê?
A partir do O momento que o verdadeiro Luiz legado. Araújo foi vendido, foi feita essa parceria aí. O Mirassol ficou com a parte, o jogador foi pro São Paulo. Quando o São Paulo vendeu pro Lille da França, o dinheiro que entrou no Mirassol foi todo reinvestido no clube. CT, campo de treinamento, investiu no clube, em elenco e tudo mais. E aí o time começou a subir degrau a degrau da Série D pra C, pra B, pra estar na situação que tá hoje, fazer bons campeonatos paulistas. Depois o jogador foi vendido do Lille para um time dos Estados Unidos. O Mirassol ganhou dinheiro como mecanismo de solidariedade. E depois o jogador saiu do campeonato dos Estados Unidos e veio pro Flamengo. O Mirassol ganhou dinheiro de novo. Resultado, o Mirassol tá na primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2025. Por conta do que foi feito. Claro, a venda foi o primeiro passo, mas o reinvestimento, a gestão né, disso foi aí, tudo muito importante. né, foi tudo importante. Um jogador. O Vitória montou seu primeiro centro de treinamento, onde era uma lagoa com a venda de Vampeta pro PSV. E Vampeta, quando voltou, ele dizia assim, tá vendo isso aqui tudo? Foi minha venda, viu? Ele brincava muito, né? Ele não ia deixar passar. Ele falava pros meninos lá, ajuda de custo. Vocês estão treinando aí, eu que botei o dinheiro aqui dentro, viu? É verdade. Então, se não for dessa forma, não vai ter êxito. Com certeza. E quem tá lá no Fluminense também, ó, recebi uma mensagem aqui o Deco, André, o sobrinho dele, Adriel, tá lá no Fluminense com o Edu. E o Adriel, ele já passou pelo Bahia, Chapecoense, vários, e isso, o Edu até falou conosco aqui. Alguns jogadores já experientes, que tiveram base em outras equipes, estão na cidade, eles estão aproveitando. Aproveitando. Muitas vezes, professor, não dá certo no Goiás, Mas dá certo aqui? mas dá certo aqui. Quantos jogadores não deram certo Bahia e Vitória e deram certo fora? Eu ouvi- Gilson, Capetinha, Edson. Eu ouvi isso na entrevista do João Paulo, que tá na base do Palmeiras, né? Que Palmeiras. foi aqui do Vitória, fez um trabalho muito bom no Vitória, foi cooptado pelo Palmeiras e hoje faz a maior base do Brasil, né? Vendeu o Estevão, vendeu vários jogadores e implementou lá um trabalho realmente profissional. Hendrick, né? Com certeza. E aí o João Paulo falou, uma parte da entrevista que ele deu no programa do Denilson, ele falou justamente isso aí, né? Dessa importância de você tanto vender os jogadores, como também oportunizar que se não for no Palmeiras, ele tenha a oportunidade em outro lugar. E ele usou o exemplo que pra mim foi um dos destaques do campeonato. Lucas Esteves, lateral esquerdo do Vitória. Formado a base inteira no Palmeiras, não foi aproveitado no Palmeiras, veio pro Vitória. Pra mim, um dos melhores jogadores do Vitória na temporada. Um baita Já jogador. chamando a atenção de outros times do Brasil aí. Então, assim, é fato que a base é a receita pra coisa fluir, né? Sem Precisa dúvida. ser feito um trabalho sério, como tá sendo feito no Fluminense. Parabenizar aí o pessoal que tá envolvido nesse processo aí. Tanto o pessoal da diretoria, que tá dando suporte, tá dando, né, a capacidade desse trabalho ser realizado, como também os profissionais que estão envolvidos lá nessa preparação aí. Fantástico.